Agora, hoje, o Gabriel, ele leva uma vida normal. Como que é? Normal. 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 100%. 100% normal. Gabriel faz faculdade, curso de administração, dirige lá e Olha. volta da faculdade, ajuda com Dirige os irmãos, normalmente? dirige normalmente. Passou em 3 vestibulares, né? Assim, sem prova adaptada. Sem prova Sem adaptada. prova adaptada. Normal. Né? Não toma nenhuma medicação, nada. Graças a Deus, Gabriel é um jovem como outro jovem, como todo jovem na idade dele, que faz tudo, né? Participa de eventos da igreja. A gente teve uma graça que eu digo muito assim, quando a gente estava lá com ele no leito do hospital de UTI, a gente pedia muito para testemunhar e que nós íamos testemunhar, né, por ele até quando ele se sentisse bem para testemunhar. E Deus nos presenteou há uns 20 dias atrás. Ele conseguiu fazer o testemunho dele, ele por ele sozinho, ele mesmo fazendo. De crianças, de adolescentes. Foi. Então, assim, graças a Deus, Gabriel tá ótimo. Até que ponto a vida e tudo que foi vivido com o Gabriel impactou também na vida dos outros 2 filhos, né? No sentido de como eles veem tudo isso, tipo, a admiração com o irmão mais velho, o quanto que também a própria fé da família chegou para todos eles. Como que é isso daí lá? Isso, assim, quando a gente, às vezes você faz uma pergunta dessa e a gente não conversei em casa, eu podia falar somente da nossa opinião, a gente podia não ter isso verbalizado. Só que recentemente Rafael, né, fez um vídeo de Dia das Mães, onde ele verbaliza muito as coisas, né? Ele fala muito sobre isso, sobre a missão, sobre, poxa, minha família está ajudando outras famílias através da história do... Minha família está ajudando... para afastar um pouquinho. Pode? Sim. Tá bom. E aí ele verbalizou no vídeo de Dia das Mães? Isso. Quando ele verbaliza isso, né, e que ele fala isso para outras pessoas e que fala com carinho e que fala... ele já está na igreja, ele já acompanha, ele já está coordenando, ele tem 17. 17. Né? As namoradas dos 2, de Gabriel e de Rafa, são também do movimento, eles se encontraram lá, então tudo isso é muito bonito, né, do que a gente tem vivido, e os meninos estão muito envolvidos e engajados nisso também, então eles acabam dando os testemunhos por eles mesmos, né? Davi também, quando eu digo do verbalizar, é isso. Davi mostrou pra gente uma redação que ele fez no colégio, agora, que tirou 9, todo feliz e orgulhoso, mas o que é que ele está contando na oração? Ele está contando sobre a história do irmão, ele está contando sobre como isso está ajudando outras pessoas. Então a consciência está nos meninos, né? Então isso pra gente assim, é uma graça gigantesca, né? É uma bênção. Quando a gente fala, a gente conhece muitos testemunhos, né? Tipo, eu morei em Juazeiro, então o Padre Cícero, quantos e quantos milagres que a gente já ouviu de diversos modos, né, e tudo. A gente que acompanha, por exemplo, Causa dos Santos, testemunho que vai levar à canonização do Carlo e tantas outras coisas. Eu convivi com Dom Henrique, né, um grande bispo da Igreja Católica, um homem que para mim é um santo. E as pessoas dizem, faz um filme, não sei o que, aquela coisa toda, né? Então a gente sabe que no Brasil fazer um filme, encontrar caminhos para contar uma história que tem uma certa conotação de fé, é um grande desafio, não é algo fácil, né? E eu não poderia deixar passar o podcast e não perguntar algo nesse sentido, de perguntar de saber como que foi todo esse processo. Parte de vocês, nossa, isso aqui precisa virar um filme. Alguém vê o livro e diz, isso aqui precisa virar um filme. Até a própria questão de recursos também, para você conseguir. Às vezes você pega ali uma lei de incentivo, de Ancine, alguma coisa nesse sentido e tal. E como que foi o processo desse filme aqui, para também a galera saber, né, como que foi tudo isso. Tá. A história, né, de Gabriel, do que vivemos com Gabriel, acabou que tomou algumas proporções nacionais antes da gente falar do filme. Certo. A gente decidiu em 2018 escrever o livro, quando completou 5 anos da cura, né, do certo. tumor. E o Felipe, ele é jornalista da Globo local, lá, além dele ser escritor. Então, por conta disso, a gente conseguiu muita reportagem na época na Globo. Para lançar o livro. Para lançar o livro.
né? E acaba que isso gera uma comoção. E como a história envolve futebol, tanto que o nome do livro e ele tá com a camisa do Fluminense. Camisa do Fluminense, que tem elementos do Fluminense. Tem no filme, mas tem mais ainda no livro. E na vida, né? Porque a recuperação dele todinha foi toda voltada pro futebol. Isso. Aí, por conta dessas reportagens, a gente acabou chegando no Esporte Espetacular. Da Globo tem 2 reportagens no Esporte Espetacular, reportagens longas e que já contava. Isso tem muito na internet, tá muito disponível na internet. Então, o livro, como eu falei, foi uma tiragem... Nem sei se eu falei no ar ou foi fora, mas enfim... Foram 2 podcasts porque tá do mesmo jeito, nós estamos conversando do mesmo jeito. Então, o livro inicialmente foi bancado por mim, foi produção independente, e vendeu pouco, né? Vendeu pouquíssimos exemplares. Eu não sei o número, porque a gente acabou dando muito, então 200 talvez a gente tenha vendido, 100 e pouco. E aí durante a pandemia, a gente sempre falava, dá para ser um filme, mas eu não sei o caminho de chegar num filme. O caminho para chegar num livro eu sabia, era mais ao meu alcance. Quando foi na pandemia, o Fabrício Bittar, que é o diretor do filme, ele é dono de uma produtora, ele é dono da Clube Filmes. E ele estava procurando uma história que envolvesse criança, que tivesse componente de superação e que tivesse componente de esporte. Procurando na internet, por conta de todo esse movimento que existiu em torno de Gabriel, ele chegou no livro e ele conseguiu comprar um livro através do Felipe, que é o jornalista, ele comprou, que é o escritor, ele comprou o livro, quando leu o livro fez, achei a história que eu queria contar. Então não foi um ato da gente procurá-lo, mas é o que eu falo de você precisa se movimentar para o milagre acontecer. Isso mesmo. A gente fez muita coisa e chegou onde deveria chegar, né, a história. E aí quando chega no Fabrício... Ele, por ele ter a produtora, ele decidiu, ele fez o filme e é um filme dele. Eu não me envolvi comercialmente. Sim. Eu optei, eu não quero nada, eu não quero nenhum centavo, né, da história, eu quero que vocês podem tocar. E o Fabrício optou em não buscar além de incentivo, ele tratou como um negócio, né, de fato, o filme. E era um filme para o cinema. Então a gente esperou muito bilheteria, esperou que teria um resultado muito grande no cinema e tudo mais, mas acontece que não deu o resultado esperado no cinema, né? Sim. Por vários elementos. As pessoas não vão tanto ao cinema. Filme brasileiro, é um filme tem brasileiro que não é, nem sempre é bom. E outra, ele foi estrear, a estreia foi pós Ainda Estou Aqui, que foi pro Oscar, então acabou que a comoção foi muito grande em cima do Ainda Estou Aqui, aí acabou que o filme não teve uma repercussão muito grande. Só que foi vendido para o streaming, foi vendido para o Netflix, né? O Fabrício vendeu para o Netflix e aí foi essa história que foi todo. Então, ele é uma historinha realmente. A Clube, ela é uma produtora, ela produziu outros filmes, ela já tinha esse caminho, então isso pra gente acaba que eu não precisei me envolver diretamente lá na parte comercial da coisa. A gente apoiei muito ele na divulgação, a gente apoiou muito em várias frentes para realmente fazer o filme dar certo, né? Mas essa é a história, assim. São caminhos da divina providência, né? São. Nosso Senhor que cuida de tudo e levou tudo isso a viver. Agora, como que está sendo hoje para vocês tudo isso, né? Porque o filme, vocês estão vivendo um processo que cada um tem seu trabalho, tem sua vida e tudo, mas vocês meio que se prepararam para que nesse tempo aqui tivessem meio envolvidos de uma forma mais intensa para tudo isso. Como que é? Diz aí. A gente não estava esperando a repercussão. Não. Tanto é que o filme estreou no dia 16 de abril no Netflix. Na verdade, a gente até esperava uma repercussão do cinema. Certo. Só que como não veio a repercussão, mas não veio nesse volume que está tendo agora, a gente não se preparou para o Netflix. Né? A gente simplesmente estava em viagem de passeio quando o filme estreou, a gente não estava imaginando que seria tudo isso. E foi, enfim, o que a gente está vendo, né? Foi mais de 13 milhões de pessoas que assistiram o filme Netflix no mundo inteiro, top 1 em vários países, top 10 em todos que estreou. Então, assim, foi uma loucura. E eu digo que a gente não se preparou exatamente, mas Deus nos preparou para viver isso que a gente está vivendo. Iana é psicóloga, Iana tem um trabalho muito bonito atendendo crianças, adolescentes, família, envolve, ela se dedica a isso, né, há muitos anos. Eu tive uma carreira como empresário de sucesso, né, tive um procedimento de vender minha empresa. Então hoje eu tenho liberdade para estar aqui, eu posso estar onde eu estiver. Então, eu vi isso daí, mas por curiosidade, a sua empresa parece que foi vendida para Estônia. Para Estônia. Isso. Era uma empresa de quê? Uma empresa de tecnologia para restaurantes, que é aquela que eu fundei exatamente enquanto Biel estava no hospital. Sim. Ela deu certo, a gente conseguiu crescer para o Brasil inteiro. Quando eu conto a história, eu digo que são 2 milagres, porque a gente cresceu uma empresa de tecnologia, fomos líderes no mercado nacional, estando em João Pessoa, nunca me mudei de lá.
E isso, de fato, é muito raro de acontecer. Raro. Talvez sejamos um dos poucos ou dos únicos casos do Nordeste. Né? E dentro do meu negócio, o ápice é você fazer ou um IPO, que não era o meu negócio, ou fazer uma venda para uma grande empresa, como a gente fez uma venda para a Estônia, que me permitiu ter recurso financeiro para poder tocar minha vida e ter liberdade para hoje estar vivendo o que a gente está vivendo aqui com tranquilidade. Então isso nos dá essa tranquilidade e Ana, como psicóloga, se prepara muito para poder receber tudo que a gente tem recebido de pedidos, de apoio, de conversas, isso tudo é a profissão dela. De alguma forma é a minha, porque como empresário a gente acaba lidando como liderança, lidero muita gente, liderei mais de 400 pessoas. E hoje, desde 2023, eu sou mentor de outros empresários. Eu ajudo outros empresários, né, a também desenvolver suas empresas, que de certa forma não deixa de ser um pouco psicólogo também. Sim. E aí, quando chegou o filme, a gente está juntando uma coisa com a outra, né, e o desejo das pessoas de estarem perto da gente, e estamos criando algumas coisas para, de fato, de maneira mais profissional, de maneira que a gente possa realmente se dedicar, né, a ficar mais perto desse conjunto de pessoas que está realmente precisando, está carente, que quer apoio, que quer de alguma forma estar com a gente, que a gente entende que pode estar apoiando também. Então, hoje, assim, se você está vendo depois, o dia que a gente está gravando aqui, a gente acabou de lançar um programa de mentoria para casais. A gente entende que esse é um primeiro passo. Né? A gente entende que o casal é a base da família. Né? O casal precisa estar forte, precisa estar fortalecido e muitas vezes não tem esse ambiente seguro para conversar. E a gente pode falar de dúvidas de trabalho, a gente consegue falar de questões de família, a gente já trabalha juntos, a gente trabalha juntos hoje no mesmo escritório. Então são coisas que dá para conversar com vários casais. Né? A gente já foi coordenador de ACC como casais, então... E tem um olhar, né, de que as dificuldades vão existir na família, né? E que quando a gente tem as dificuldades, com o olhar de que essas dificuldades vão ser fortalecedoras no nosso lar, no nosso ambiente familiar, isso contribui muito para a vida da gente, né? Sim. Então essa mentoria vai ser aberta para o pessoal, para os casais e tudo? Esse é um primeiro passo, né? A gente entende que outros virão, a gente começou a partir... Esse foi o primeiro lançamento que a gente está falando assim, mas a gente vai fazer evento, a gente vai estar mais perto realmente. A gente quer ir junto o que a gente quer, junto o que as pessoas querem e a missão que a gente está entendendo que Deus está nos dando, né? Participei de alguns outros podcasts recentes que a gente não tinha ainda muita clareza e hoje eu não posso dizer que eu tenho toda a clareza, mas a gente está seguindo os passos e deixando as coisas acontecerem, entendendo que a nossa missão não é a nossa por a gente, né? A gente está aqui servindo algo muito maior e a gente tá se deixando levar, tá se deixando entregar. Né? Entregando a Deus dia a dia, né? Para que possa surgir o que Deus quer da gente, né? Para sermos servos de Deus conforme o que Ele quer que a gente faça, sabe? Não dá Porque viver... o coração da gente transborda de gratidão, né? E o que Deus quiser da gente, a gente está disposto. Está disponível.